Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Larissa, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Google Colab, ou Colaboratório, e sobre o Scikit-Learn, certo? Bom, vocês já viram uma parte mais teórica sobre o assunto, a minha ideia é trazer um pouco mais da prática, né? Então, a gente vai começar com o Google Colab, né, o Colaboratório. Então, o Google Colab ele é uma ferramenta em nuvem que permite vocês criarem e executarem códigos na linguagem Python, né? Em geral, quando a gente está trabalhando aí com data science e com inteligência artificial, a gente acaba usando muito a linguagem Python porque existem várias bibliotecas já prontas que a gente pode, né, usar para nos beneficiar, né, e facilitar, agilizar um pouco mais o processo. Então, com o Google Colab é possível, então, a gente rodar programas diretamente do navegador, de forma simples e rápida. Então, esses códigos criados, eles são chamados de notebooks, e eles são estruturados em conjuntos de células. Essas células, elas podem ter um texto explicativo ou um código executável. E é possível a gente rodar célula por célula, separadamente, ou rodar todas de uma vez só. Então, aqui eu coloquei a interface do Google Colab, para quem não conhece, né? E ali no File, né, no menu de arquivos, vocês podem criar um novo notebook, né? Então, ao criar esse novo notebook, vocês vão ter essas dois tipos de células disponíveis, que é a célula de código e a célula de texto, certo? E nas células de texto, né, elas permitem, então, elas suportam notações do tipo Markdown e HTML, então vocês podem usar as tags lá HTML para inserção de texto, listas, imagens, links, ou ainda usar Markdowns, então ali eu coloquei até um linkzinho para se vocês quiserem, quero inserir uma imagem, né, como eu faço o uso do Markdown para fazer a inserção de imagens. E aí vocês podem usar esses guias ali como suporte para quando vocês estiverem criando o código de vocês. Nas células de código, né, então, o que permite se fazer nessas células de código? Elas suportam códigos Python, né, então eu posso dar um print na tela, né, simplesmente fazer isso. Eles podem também, essas células de código, pode-se executar comandos Linux, né, então eu posso colocar um ls para listar meus diretórios, né, um rm para remover determinado arquivo, eu posso usar todos esses comandos Linux que vocês, alguns de vocês já devem conhecer, que fazem uso via terminal. E também tem uma série de Magic Commands, então tem um notebook que eu criei lá para vocês que eu faço uso de alguns desses comandos mágicos aí, que foram elaborados pelo próprio Google e que são disponibilizados aí, né? Então eu tenho o porcentagem ls também, que é para listar diretórios, o porcentagem timeIt, que é para verificar o tempo de execução de determinado código também. Então, esses são alguns dos comandos que vocês podem fazer uso. Eu também coloquei ali embaixo, para se vocês quiserem, né, saber mais sobre esses códigos, vocês têm o link ali embaixo também na apresentação aqui, que depois vai ser disponibilizado. Aqui, então, né, pessoal, como que eu faço para rodar tudo dentro do Colab, né? Eu posso usar comandos de atalho ou ir lá no menu do Runtime e dizer que eu quero rodar tudo. Ou rodar só depois de determinada parte do código, ou antes de determinada parte do código, ou uma célula específica. Então, esse botão que vocês veem à direita, aqui, à esquerda de vocês, no caso, né, que tem uma setinha de play ali é naquele botão que seria um código que vocês podem inserir, e ao clicar nele, vocês vão executar o comando Python, ou um comando Linux, ou ainda o Magic Commands, né? Então, dessa forma, pode-se utilizar isso no colaboratório. E quais as vantagens da gente fazer o uso desse ambiente gráfico, né? Desse ambiente Python? É que ele não necessita fazer essas configurações básicas do Python, ele já conta com algumas bibliotecas pré-instaladas, que geralmente a gente usa quando está trabalhando com IA, com Data Science. Então, por exemplo, a biblioteca NumPy, a biblioteca Matplotlib e outras, né?
Facilita também o compartilhamento de código com os terceiros, então vocês podem criar num colaboratório um notebook e vocês vão gerar um link ali e vocês podem passar para outras pessoas e que vão fazer o acesso aos códigos de vocês. Vocês podem permitir edições ou não desse código por terceiros também. Além de também facilitar a submissão de códigos para repositórios como GitHub. Né? Então, vocês podem criar o código ali e aí depois eu posso mandar esse código lá para o GitHub. Né? Então, pode ficar no repositório. Ainda, né, dentre as vantagens, né, o Google Colaboratório ele permite utilizar recursos computacionais gratuitamente, né? Então, o Ricardo falou um pouquinho lá de recursos computacionais que às vezes são necessários para quando a gente está trabalhando com aprendizado de máquina. Então, o colaboratório ele inclui, né, TPUs e GPUs. Mas aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? Eu até coloquei num dos notebooks que eu criei para vocês, depois vocês vão ter acesso, que dependendo, né, se vocês usarem demais o Google, ele pode restringir o acesso de vocês a máquinas virtuais com GPUs. Então, ou colocar máquinas virtuais com GPUs menos potentes, né? Se a gente está usando demais, ele acaba nos banindo ali, a não ser que vocês paguem pelo serviço, né? Então, tem essa vantagem também de que daqui a pouco na máquina de vocês, pessoal, a gente não tem tanto recurso, né? A gente pode fazer o uso desse recurso externo aí. E aí, né, na aula de hoje, né, depois é quando vocês fizerem um encontro ali mais à prática com os monitores, tem um repositório que eu criei lá no GitHub do que vai ser cobrado, né? O que vai ser visto agora nesse encontro, que são algumas partes práticas, né? Então, uma mão na massa sobre o uso de aprendizado de máquina, numa base de dados bem simples, que é bastante conhecida, e a exploração de algumas métricas, né? E como a gente faz para carregar os dados, como avaliar o modelo, como é que eu faço, né? Para quebrar esse modelo em esses textos, né, dos dados originais em treino e teste, né, e algumas dessas funcionalidades. Então, ali está o link do GitHub. Como é que vocês vão acessar isso, né? Então, vocês vão entrar lá no GitHub, né, tem o Notebooks, dentro da pasta Notebooks vai ter uma pasta chamada Colab, e como vocês podem fazer esse acesso aqui, né? Ao invés de fazer o download via GitHub, vocês podem direto, ao criar, né, o Colab, né? Tem lá uma das funcionalidades é importar os dados do GitHub. Ou quando vocês criarem um novo, vocês podem abrir exemplos que já têm disponíveis, ou os arquivos recentes, ou arquivos, né, notebooks que estão no próprio Google Drive de vocês, ou ainda, né, baixar essas informações lá do GitHub. Então, vocês vão clicar nessa funcionalidade aqui, que é baixar os notebooks que estão lá no GitHub, que a gente criou. Aqui, né, vocês vão colocar esse caminho para baixar esses notebooks. E, ao fazer o search aqui, vai aparecer, então, tudo que está lá dentro do notebook da escola de verão, certo? Então, tem 2, 3, 4, 6 notebooks disponíveis para vocês. A gente vai começar agora pelo primeiro, né? Vou explicar um pouquinho. Eu sugiro que vocês olhem, né, uma dica, a parte mais importante de todos esses notebooks é a parte que eu coloquei as dicas, né, que são algumas coisas que a gente nota que podem fazer diferença quando vocês estiverem criando os códigos de vocês, certo? Então, aqui, por exemplo, quando a gente está fazendo o uso de bibliotecas, né? Então, o uso de bibliotecas em Python. Como eu mencionei anteriormente, tem algumas bibliotecas que já estão pré-instaladas, e aí vocês não precisam fazer a instalação delas, né? Elas já estão lá pré-instaladas no colaboratório. Só que tem algumas que não estão pré-instaladas. E como eu faço essa instalação, né? Então, eu posso usar dois comandos, né? Linux para fazer a instalação. Eu posso fazer o uso do pip install ou do apt-get para instalar a biblioteca. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo do pip install, instalando o TensorFlow, tá? E o que vocês podem fazer uso também de alguns parâmetros, como, por exemplo, o menos que é para omitir a saída da tela. Então,
quando vocês colocarem só o install, o pip install, vai aparecer muitas informações ali na tela, talvez isso polua o ambiente que vocês estão programando. Então, uma alternativa é vocês usarem esse parâmetro, que aí ele vai ocultar um monte de informação dos pacotes das dependências, de tudo mais que tem no processo de instalação de uma biblioteca, tá? Outra coisa que vocês podem ver também, né, é fazer uma atualização numa biblioteca já existente. Por exemplo, o TensorFlow já vem com o Colab, mas daqui a pouco eu quero instalar uma versão específica, ou quero atualizar para um pacote mais novo, ou pegar a última versão beta, né? Então, se eu quero algumas dessas versões mais específicas, e que não existe lá no colaboratório, vocês podem fazer a instalação manual de cada uma delas. E aí depois, né, o próximo passo é fazer o quê? A chamada dessa biblioteca. Então, eu vou importar a biblioteca. Como eu importo a biblioteca, eu coloco lá por comando, né, o import e o nome da biblioteca do lado, né. Então, basicamente, são esses os comandos, né. A dica aqui seria mais a questão da omissão do processo de instalação. Ainda lá no notebook que eu forneci para vocês, dessa parte de bibliotecas, eu mostro também alguns dos comandos Linux que a gente pode verificar, verifica a saída com a máquina virtual, se ela está com GPU, se ela não tem GPU, né, as características da placa de vídeo, quando tem GPU, e aí essas informações são listadas na tela, vocês podem visualizar também para saber até que máquina o Google forneceu para vocês para estarem rodando os códigos, certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou deixar para responder agora depois no final. Vou continuar. Outra tarefa importante que pode se fazer quando a gente está trabalhando lá com um colaboratório é fazer a manipulação de arquivos, tanto locais quanto arquivos que estão lá no Google Drive, certo? O porquê disso, né? Quando vocês estão trabalhando com grandes volumes de dados, talvez esse volume de dados fique ruim a gente carregar ele direto localmente. Então, a gente pode fazer o uso do Drive, então armazena essas informações lá no Google Drive e acessa, então, essas informações que estão lá no Google Drive. Mas pode-se também fazer o uso local. Uma outra coisa interessante de se comentar é que o Google Drive, ele pode ter, através das pastas de compartilhamento de rede, eles podem ser bastante lentos. Então, durante o treinamento, por exemplo, de uma rede convolucional, ele pode fazer várias leituras nesse sistema de arquivos, e isso pode reduzir o tempo, né, copiando os dados dessa máquina remota para uma pasta local. Então, a gente pode fazer essa redução de tempo. Então, ao invés de colocar no Drive, a gente pode pegar o que está no Drive, colocar na parte local, né, para a manipulação local dos arquivos, fazer uso desses arquivos localmente e depois passa a saída que a gente vai estar manipulando, o que a gente quer salvar, a gente joga isso no Google Drive, certo? Então, às vezes, esse acesso pode demorar lá no Google Drive, então a gente pode fazer essa transferência, essa manipulação de cópias, né, do Drive para o local ou do local para o Drive e assim por diante, né? Ali eu coloquei na parte do notebook para vocês que vocês podem fazer isso de diferentes formas, né? Vocês podem, por exemplo, fazer o uso da biblioteca shútil, que faz o quê? Usa a função copyfile para fazer a cópia desse arquivo, né, no local, que está dentro do Drive, e colocar local. Vocês ainda podem, por exemplo, baixar arquivos usando a biblioteca GDAL e de diferentes formas, né? Uma das formas é, por exemplo, vocês chamarem GDAL via comando Linux, passando a URL e mais o ID do arquivo. Ou ainda vocês podem importar a GDAL e fazer o uso da função download da GDAL via biblioteca, passando a URL e o nome do arquivo. Outra forma também de se fazer isso, né, é usar o comando, né, os comandos mágicos ali, ou simplesmente linha de comando Linux, né, fazendo o CP lá para fazer a cópia do arquivo que está lá do Google Drive para o local, e aí fazer o uso local, né. Então, essas são algumas das dicas que vocês podem usar quando estiverem trabalhando com processamento desses dados, né, de grande quantidade de dados, ao invés de usar o Drive, daqui a pouco
passa isso localmente de algumas dessas formas. Existem várias formas diferentes de fazer isso. Outra coisa que eu coloquei como dica lá para vocês é que, às vezes, né, o Python, por exemplo, se a gente colocasse um ls e colocasse para listar um caminho de um dataset, né? O que vai acontecer? O Python, ele lida com os espaços nos caminhos. Então, o My Drive, às vezes, tem um espacinho ali no nome, né? Entre o My, espaço, Drive, né? O nome do arquivo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer o uso do caractere de escape quando a gente tem a questão dos espaços, né? Ou ainda, o nome dessa variável a gente pode usar entre chaves, e aí as chaves que a gente usar no nome da variável que vai conter o nome do diretório, ele consegue reconhecer e aí ele vai achar esse espaçamento, aí, esse caractere de escape, e aí ele vai encontrar, né, o caminho desejado. Aqui eu coloquei só um trecho do código que eu disponibilizei para vocês lá de manipulação de arquivos. Então, esse daqui, ele usa, né, importa o drive e monta, né, esse caminho aqui, e aí a gente pode abrir o arquivo que está lá nesse caminho do meu drive, lá do Google Drive, né, localmente. Ele vai pedir para vocês, em geral, uma senha, um identificador, vocês vão colocar a senha ali e ele vai liberar esse acesso para vocês fazerem uso disso. Então, todos esses dados, né, que talvez vocês possam fazer uso, né, no futuro, os dados de vocês podem colocar lá no Google Drive e aí fazer o acesso dessa forma. Plotagem de gráficos, né? Então, outra coisa importante é a gente saber o que a gente tem de informação. O Ricardo até mostrou lá para vocês, né, o plot de um gráfico lá das classes cachorros e gatos, por exemplo. Então, a gente pode fazer o uso de gráficos, né, em diferentes partes aí quando vocês estiverem trabalhando aí com o Google Colab e com a parte de aprendizado de máquina. Então, vocês podem trabalhar com histogramas, com gráficos de dispersão, gráficos de linhas, gráficos em 3 dimensões, 2 dimensões, e aí vai, né? N gráficos. Aqui, então, né, como eu posso plotar os gráficos? Eu coloquei um exemplo do uso da biblioteca Matplotlib, né? Então, ela já vem, né, no Colab também, então vocês vão dar import para essa biblioteca. E aí, o que vocês podem... quais são as funcionalidades da Matplotlib, né? Então, existem várias funcionalidades. Uma das mais utilizadas, pode-se dizer assim, né, é a gente fazer controle de cores e estilo de cor. Como é feito isso, né, pessoal? Então, eu posso colocar aqui, né, quem são os valores de x e y, aqui o y seria x mais 0, e a cor, né? Então, eu tenho color igual, e aí eu posso dizer a cor que eu quero que vai ser representada a reta. Então, ali eu posso especificar a cor colocando o nome dela, ou ainda eu posso colocar o código curto dessa cor, ou colocar uma escala cinza, ou usar um código hexadecimal, né? Então, eu tenho várias maneiras de trocar a cor, né, de um gráfico que está sendo plotado. Outra coisa que a gente pode trocar também é o estilo da linha, né? Se eu quero uma linha sólida, se eu quero uma linha tracejada. Então, a gente também coloca lá, né, o parâmetro line style e aí coloca qual é o tipo de estilo que a gente quer. A gente pode colocar isso de forma mais completa, né, escrevendo solid, ou ainda colocar uma forma mais simplificada, que é apenas representação através de um tracinho ou 2 tracinhos, né, e assim por diante. Então, aqui são só alguns exemplos. Tá? Existem bibliotecas bem mais interessantes, né, do que a Matplotlib, que é, por exemplo, a Seaborn. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma base bem conhecida quando a gente começa a trabalhar com os modelos de classificação em aprendizado de máquina, que é a base de dados da IRIS, certo? Que são bases de flores que elas são classificadas em 3 espécies, né? Setosa, versicolor e virgínica. Então, aqui a gente está trabalhando com 3 classes. Aqui nesse gráfico vocês podem ver, então, cada uma dessas espécies de
de plantas, né, de flores, representada nos gráficos. E como é feita essa representação aqui, né? Vocês podem verificar que nos gráficos vocês têm, né, abaixo ali a largura da sépala, a altura da sépala, a largura da pétala, a altura da pétala, né? Então, lá no Matplotlib, desculpa, vocês podem colocar legendas, nomes para os gráficos que vocês estão criando, né? O rótulo, né? Na horizontal, o rótulo na vertical, a legenda, o título geral daquele gráfico. Mas algumas coisas, né, legais, como por exemplo essa daqui do Seaborn, né, esse pairplot, essa funcionalidade, não existem lá no Matplotlib. Então ele é mais rígido em alguns pontos. Então existem outras bibliotecas. Eu coloquei o exemplo aqui do Seaborn, mas existem outras. Vocês podem fazer uso, por exemplo, também do Altair, do Plotly. Então, tem outras bibliotecas que podem mostrar, né, gráficos interessantes com o dataset que vocês podem vir a trabalhar. E esse dataset pode ser um dataset já disponibilizado pela biblioteca. Esse dataset aqui da Iris, ele tem disponível no Seaboard, ele tem disponível também no Matplotlib, né? Mas, por exemplo, se eu não tiver dataset nenhum disponível nessas bibliotecas, vocês podem colocar esse dataset, né, essa base de dados, dentro do Google Drive ou localmente e fazer acesso a elas e plotar os gráficos aí para ver o que tem de informação nesse conjunto de dados, certo? Aqui, então, né, pessoal, outras dicas do uso do Colab. Então, a gente falou um pouquinho da questão das bibliotecas, que bibliotecas instalar, como fazer esse processo de instalação, a parte de manipulação de arquivos, que pode ser feita uma manipulação local e uma manipulação via Google Drive, né, fazendo, né, daqui a pouco, tirando do Drive, colocando local, né, esses arquivos, caso, né, essa leitura seja uma leitura demorada desses dados. Depois, então, a gente falou um pouquinho sobre a plotagem dos gráficos. Então, vocês podem plotar vários tipos de gráficos diferentes. Então, gráficos de linhas, gráficos de dispersão, de 3 dimensões, para ver um pouco o que tem, né, dentro desses dados que vocês vão trabalhar. E outras coisas interessantes, né, outras dicas do uso do Colab é, por exemplo, lidar com bibliotecas que necessitam do ambiente gráfico. Então, eu coloquei lá para vocês, tem uma biblioteca, eu trabalho mais com texto, né? Então, tem uma biblioteca bastante conhecida para quem trabalha com texto, que se chama NLTK. E ela, né, ela necessita do ambiente gráfico para plotar, plotar uma imagem, né, uma árvore que a gente chama de árvore de dependência, né, que é para dizer lá que eu tenho o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado dentro de um texto. E aí, eu coloquei lá para vocês, nesse notebook disponível aí, né, que tá a extensão do notebook, que faz justamente isso. Então, instala os pacotes necessários da biblioteca, depois cria uma função que vai gerar, então, uma imagem em PostScript, e a partir dessa captura de tela, ele converte essa imagem para uma imagem PNG e mostra essa imagem PNG na tela. Então, ele faz, né, necessita do ambiente gráfico. Então, esse é o caminho aqui para quando se necessita do ambiente gráfico. Ainda, outra coisa também que a gente pode, quando a gente lidar com o Colab, né, a gente pode lidar também com a questão de reinicialização do ambiente Python. Então, mantendo a máquina virtual Linux. Como que a gente pode fazer isso? Também lá, mais puxando para o lado do processamento de texto, a gente tem uma biblioteca que se chama Space, e ela, por padrão, ela já vem com alguns modelos, né? Mas esses modelos são modelos para língua inglesa, alguns modelos pré-treinados, esses modelos eles estão disponíveis, mas para língua inglesa. E aí, quando a gente quer usar modelos para outras línguas, eles disponibilizam lá, mas aí a pessoa tem que ir lá fazer o download das outras línguas. Eu quero trabalhar com português, quero trabalhar com espanhol, eu preciso baixar os modelos,
Só que no momento que eu baixo esses modelos, eles ficam na máquina virtual do Colab, mas eles não são reconhecidos no ambiente Python, então, que já estava em execução. Por isso, né, eu preciso, então, fazer com que reinicie, né, esse runtime. Então, lá também nesse arquivo, nesse notebook chamado Outros, eu coloquei lá onde que vocês vão, né, qual é o caminho que vocês têm que seguir para reiniciar, né, esse runtime Python aí, que às vezes vai ser necessário para algumas bibliotecas, talvez que vocês façam uso. Bom, então aqui agora a gente vai entrar, acho que expliquei de forma mais geral aqui, não sei, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A instalação é válida para cada notebook? Sim, é válida para cada notebook. Se tu criou um outro notebook e se tu deu um install no outro, elas não vão se conversar e e pior que isso, se a máquina virtual cair, porque tem tempo também, né, pessoal? Se a máquina virtual cair, perde tudo, tem que instalar, fazer tudo de novo. Para caminhos de arquivo também é legal usar o OSPF. Sim. Inclusive, essa parte também de ver os caminhos do arquivo, que o Thiago comentou ali, eu disponibilizei. 12 horas a máquina virtual fica ligada. Estou recebendo umas ajudas auxiliares aqui do lado. Então, se vocês quiserem rodar alguma coisa que vai demorar muito mais tempo, né, tem essa questão, né? Geralmente, o que se faz, né? O que a gente geralmente faz? A gente vai salvando no Drive para não perder todo o processo, né? Vai se fazendo aos poucos, porque para não perder tudo isso, né? Então, quando chegar num tempo, né, perto do limite, a gente começa a ficar mais assustado, né? Para não perder todas as execuções que já foram feitas. Bom, eu acho que as dicas do Colab são basicamente essas, as instalações das bibliotecas. À medida que vocês forem manipulando ele, vocês vão se ambientando um pouco mais com a interface, com o ambiente, né? Essa questão que eu comentei com vocês, que dá para a gente rodar em TPU, GPU, principalmente quando a gente está trabalhando com um grande volume de dados, né? Isso é extremamente interessante. Plotagráficos, né? Então, também, né? As bibliotecas gráficas que já vêm pré-instaladas, mas vocês podem instalar outras e outras bibliotecas que são bem interessantes de se fazer uso. Agora a gente vai entrar um pouquinho, então, eu vou explicar um pouco de como é o funcionamento da biblioteca Scikit-Learn, né? Que eu acho, a biblioteca que vocês vão mais usar aqui, né? Então, o que é o Scikit, né? É uma biblioteca de aprendizado de máquina, de código aberto, também para a linguagem Python. Ela inclui esses vários algoritmos de classificação, regressão e agrupamento, né? O Ricardo falou lá da tarefa de classificação, falou um pouquinho lá da tarefa de agrupamento, né? Então, nessa biblioteca já tem algoritmos implementados que vocês podem fazer uso direto deles. E ela foi projetada para interagir com outras bibliotecas, né? Por exemplo, a biblioteca Pandas, NumPy, então ela tem uma interface boa com outras bibliotecas que a gente já faz uso quando está trabalhando com dados. Então, aqui eu só coloquei um print da tela aqui da biblioteca Scikit-Learn, né? Todos os modelos aqui disponíveis, né? Os classificadores, regressores e os clusterizadores, ou agrupadores. Eu disponibilizei, então, também lá, né, para vocês. Aqui eu só fui colocando alguns prints de tela, mas eu vou falar mais um pouquinho sobre cada uma dessas partes. A primeira parte seria a parte de trabalhar com conjunto de dados. Como eu mencionei, né, vocês podem ter dados, fazer uso de dados, por exemplo, lá no Scikit, tem vários conjuntos de dados que vocês não precisam fazer download deles, eles já estão previamente disponíveis, como, por exemplo, aí, o dataset da Iris, né? Então, como é que vocês fazem para carregar essa base de dados, né? Esse conjunto de dados? Vocês vão chamar a biblioteca Scikit-Learn
chamar, né, a parte onde estão os datasets e importar, por exemplo, o dataset de interesse, que nesse caso é o dataset da íris. E aí, vocês vão armazenar isso numa variável. E esse dataset da íris, esse conjunto, né, essa variável que eu chamei conjunto de dataset, ele vai representar um objeto Python que vai funcionar como um dicionário. Então, as chaves desse dicionário vão ser os rótulos de classificação, os rótulos reais, os nomes dos atributos e os atributos propriamente dito. E aí a gente pode imprimir na tela o que seria isso no dataset da íris. A gente já viu ali como é mais ou menos o funcionamento do dataset da íris. Então, eu tenho as três espécies, né, que são as espécies de ser setosa, versicolor ou virgínica. Eu tenho as features, os nomes delas, que é a largura da sépala, a altura da sépala, a altura da pétala e a largura da pétala. Eu até coloquei uma imagem nessa parte do conjunto de dados para vocês entenderem o que é a sépala e a pétala desse conjunto propriamente dito. Outra questão importante quando a gente está trabalhando com a parte de conjunto de dados é a questão da organização dos dados, né? O Ricardo mencionou isso, né? Geralmente, quando a gente está construindo um modelo, a gente precisa dividir o conjunto em duas partes, uma é o conjunto de treino e outra é o conjunto de teste. Então, a gente vai fazer o uso lá também do scikit-learn, aí model selection, e a gente vai importar o train test split, que é a funcionalidade que vai fazer com que eu divida esse meu treine teste em um conjunto. E aí, esse teste size, que é o parâmetro do train test split, que é essa função, ele pode ter como entrada ali o valor desse parâmetro, ele pode ser um número real ou pode ser um número inteiro. Se for um número real, representa a porcentagem. Por exemplo, 30% do conjunto, né? Se eu colocar test size 0,30, que eu coloquei no exemplo lá para vocês, vai ser que eu tenho 30% do conjunto de dados para usar como teste. Então, eu vou deixar lá ele reservado para ser usado como teste. Mas eu posso ainda usar números inteiros e eu posso dizer 100. Então, quer dizer que eu vou ter daquele conjunto todo de dados que eu tenho, né? Eu vou usar 100 desses dados para fazer o teste. Então, eu posso dividir dessa forma. Depois, então, de organizar os dados com treino e teste, eu vou construir o modelo propriamente dito. E aí, o Ricardo mencionou também lá a questão do Perceptron, né? Então, quando eu quiser fazer uso do Perceptron, a gente vai colocar o from, sklearn, ponto, linear model, modelo linear, e import Perceptron, que é o nome né, do modelo, do classificador que quer utilizar. A gente vai inicializar o classificador, colocar os parâmetros, né? Se a gente tiver interesse de trocar alguns parâmetros, não usar o que está como default. E para treinar o nosso classificador, a gente vai chamar, né, o nome da variável que inicializou o classificador e usar o comando fit. E passar lá o treino e os rótulos de treino para construir o modelo. Depois, então, a gente vai usar a função predict para predizer em função, né, daquele modelo treinado, a gente vai testar ele. E aí a gente usa, né, o nome do classificador, né, que foi inicializado, ponto predict e passando teste, que são os dados de teste. Aí... eu acho que eu não passei. Não, é só o conjunto de dados. Eu não coloquei o restante. Então, eu coloquei mais algumas partes ali, da parte de validação cruzada, vocês não chegaram a ver essa parte ainda, né? Então, deixem ela em stand-by nesse momento. E aí, como avaliar o modelo, né? Lá no finalzinho, então, como que a gente pode avaliar o modelo? A gente pode avaliar o modelo usando diferentes métricas. E aí, eu posso usar o sklearn.métricas, import e o nome da métrica que se quer utilizar. Então, lá no exemplo lá do Ricardo, também voltando no exemplo dele, ele usou a métrica accuracy. Então, a gente coloca o accuracy underline score, que é o nome da funcionalidade que vai fazer o cálculo da accuracy. E aí a gente pode colocar lá o resultado na tela.
Mas existem várias métricas, tá, pessoal? Então, nesse notebook que eu criei ali, chamado Métricas, vocês vão abrir ele lá também, vocês vão ver que existem, além de acurácia, tem a precisão, revocação, a medida F, e tem essa parte aqui que eu mostrei, aqui, tá mostrando aqui na tela para vocês, que é uma sumarização da avaliação do modelo, que tem todas essas métricas. Precisão, a revocação, a medida F, e tem outras informações, né? Eu posso, por exemplo, colocar o parâmetro chamado average. E o que, que esse parâmetro é? Eu posso dizer que eu quero, por exemplo, usar a precisão média. Então, eu posso colocar como parâmetro aqui, né, o weight, né, que aí eu vou colocar, vai ser um outro parâmetro que vai ser inserido lá por exemplo, precision score, aí vai colocar o Y verdadeiro, o Y predito, vírgula, average, e aí o que, que vocês querem atualizar ali, né, se vocês querem a micro, a macro, a média entre tudo, não levar isso em consideração. Então, são alguns cálculos que podem ser feitos, né, em cima dessas medidas. Além, né, da SK-Learn, né, vocês vão ver que tem as métricas, vocês podem também mostrar, né, a matriz de confusão de forma gráfica. Então, lá também eu mostrei para vocês no código, está aparecendo a parte gráfica dessa matriz de confusão, dado esses dados de treino e teste, como eu visualizo isso. Mas existem outras bibliotecas que vocês também podem utilizar, né? O importante é salientar que o Scikit, né, ele só funciona com modelos treinados no padrão que está lá estipulado nele. Então, outras não vão funcionar. Então, a gente tem outras bibliotecas que podem ser utilizadas. Por exemplo, essa scikit-plot aqui. Então, se vocês forem perceber, tem duas matrizes de confusão que elas são iguais, né? Uma que foi usada com os dados lá, com o modelo treinado no padrão do Scikit, e outra que não foi usada no padrão do Scikit, que é com essa biblioteca, mas elas vão plotar a mesma coisa, né? Então, ali tem exemplificando, e vocês podem não só plotar a matriz de confusão, como a curva ROC, a curva de precisão versus a revocação. Então, tem várias outras funcionalidades, né? Uma das coisas interessantes é vocês, como eu mencionei antes, vocês olharem para as dicas que eu acabei colocando em todos esses notebooks. Então, eu acho que a parte mais importante é a parte de treino agora, em cima dessas dicas que foram passadas para vocês. Então, aqui eu tenho só uma matriz de confusão, da onde que sai a precisão, a acurácia, a revocação, como é que são feitos esses cálculos, né? Mas a biblioteca ela já fornece isso, pode fornecer isso de forma resumida dessa forma, né? Mais forma tabular, ou ainda nessa forma gráfica, que eu coloquei usando a scikit-plot, mas vocês podem também ter essa forma gráfica usando o scikit-learn, certo? E como atividade prática, né, pessoal, a ideia é mais mão na massa aqui. Então, aqui tem, baseado nesses notebooks fornecidos, nesses 6 notebooks, eu peço que vocês construam, né, um classificador para o conjunto de dados dígitos. Esse conjunto de dados íris que eu mencionei aqui é o conjunto de dados com 3 classes, né? E só que não são dados né, para processamento de imagem, né? Apesar de eu mostrar a imagem ali para mostrar o que é uma sépola, o que é uma pétala, ele usa outras informações, né? Ele usa os centímetros da pétala, né? Da sépola e da pétala, a largura e a altura delas. Ele não usa a imagem propriamente dita. Então, a gente tem um dataset lá no Scikit que se chama Digits, que apresenta, né, aproximadamente, né, 180 exemplos em 10 classes. Então,
ele tem 10 classes, que são os 10 dígitos, de 0 a 9, e mais ou menos 180 exemplos para o número 0, imagens de 8 por 8, do dígito 0, do dígito 1, do dígito 2, tendo a dimensionalidade 64, então eles têm essa configuração aqui. E aí a ideia é que vocês né, utilizem, construam, né, um classificador que vai fazer o uso, então, do Perceptron. Então, lá na parte que eu falo no notebook conjunto de dados, tem como é que se faz o uso do Perceptron, então como eu faço a chamada para ele, quais as bibliotecas que eu tenho que importar, quais os parâmetros, como eu inicializo, como eu inicializo o modelo, né? Inicializo o classificador, como eu treino esse classificador. E aí eu peço para que vocês comparem o desempenho desse classificador com um número variável de classes. Então, eu quero que vocês variem de 3 a 10 classes. E o que acontece com o desempenho quando a gente aumenta esse número de classes, né? Se eu estou trabalhando só com 3 classes, o que acontece? Estou trabalhando com 4 classes, o que acontece? Né? E em termos de desempenho, eu peço para vocês usarem a métrica de precisão para avaliar esses resultados. Então, lá, Precision Score, né, que tem também disponível lá na parte de métricas. Por fim, eu peço para vocês criarem um modelo com a classe, né, com n igual a 10, n-class igual a 10, e apresentar, então, um sumário da avaliação desse modelo. Aquela forma tabular que eu mencionei e apresentei aqui. E também apresentar a matriz de confusão. Então, aqui vocês conseguem fazer esse sumário do modelo e a matriz usando direto o Scikit, não precisaria usar a outra biblioteca, né? Eu só coloquei aquilo, mencionei, frisei, porque os próximos dados, talvez, que vocês venham a utilizar são algo que está fora do Scikit e talvez a biblioteca ali não consiga gerar a matriz como desejado. Então, para o conjunto de teste, então, eu quero que vocês usem 20% do conjunto de dados original. Então, vocês vão quebrar esse conjunto de dados original, né, em 20% desse conjunto original para teste e os 80% restantes são os dados de treino. Eu acho que é isso, pessoal. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se eu fui rápido demais. Tem várias perguntas aqui, deixa eu ler. O Juan já respondeu. Juan já respondeu. Retorna o dicionário, mas dá para passar o argumento. Sim. F1 score é igual a F1 measure. Isso. A F measure. Tem que ver aqui. A F measure tirou da funcionalidade aqui, da função, né? Eu acho que tá ali escrito F1. F1 score. Isso, é isso mesmo. Medida F a gente chama. Aí tem os nomes, né? Recall, revocação. Tentei traduzir a maior parte das coisas, mas tem coisas que às vezes a gente não consegue traduzir, né? Por exemplo, features, né? Às vezes fica difícil de fazer algumas traduções aí durante o processo. Conseguiram entender, pessoal? Não sei se eu fui rápido demais. A ideia é que vocês baixem os notebooks, eu não sei se todos conseguiram baixar aí localmente, com aquelas instruções iniciais que eu mencionei aqui. Deixa eu voltar nelas. Quem perdeu aí no início. A ideia aqui é ser bem prático mesmo. Aqui, ó. Então, vocês vão abrir... Deixa eu voltar lá. Aqui. Certo? Vocês vão abrir um novo notebook e clicar no GitHub. E aqui vocês vão colocar esse caminho para fazerem um acesso.